Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre algumas exibições que muitos acreditam que já aconteceram, enquanto outras dizem que não. E iremos mais além que a lenda da exibição do episódio do Revolvinho do Chaves, falando de exibições que até os dias de hoje não conseguimos comprovar sua veracidade ou que simplesmente não aconteceram. The Dick Cavett Show! The Dick Cavett Show é, na verdade, o título de vários talk shows do apresentador de mesmo nome, transmitido em diversas emissoras de televisão. O Dick era um apresentador, comediante, roteirista e escritor, e o seu programa era exibido em vários canais nos Estados Unidos, como a ABC, PBS, CNBC, isso entre a década de 60 até mais ou menos metade da década de 90. Aqui no caso, falaremos de um programa que teve a sua gravação em 1971, mais precisamente no dia 7 de junho, aonde o convidado, que era o J.I. Rodell, morreu durante as filmagens. O Rodell foi um dos primeiros defensores da agricultura sustentável e da agricultura mais orgânica nos Estados Unidos, e ele já escreveu vários livros, revistas a respeito desse tema envolvendo a saúde. Naquele ano, ele completaria 73 anos de vida, e apesar disso, ele sempre dizia que se sentia muito bem de saúde, e inclusive, durante a entrevista com o Dick, ele disse coisas do tipo: "Eu só morreria se fosse atropelado por algum taxista", ou "sinto que viverei muito ainda". Falava que se sentia muito bem e que nunca tinha se sentido tão bem como naquele momento em sua vida. Agora vamos para o momento do incidente. O apresentador estava conversando com o jornalista, o Pat Hamill, quando Rodell começou a roncar. And suddenly, and a snoring sound, the way someone will on a panel, you know, when they want to make a comment on, you know, they'll go. E aqui nós temos duas versões do acontecimento. Segundo sua afirmação, ele e o jornalista perceberam rapidamente que ele não estava bem e que algo estava errado, mas existem relatos de pessoas que supostamente estavam lá na plateia que dizem que, no momento em que isso aconteceu, ele chegou perto do Rodell e perguntou o seguinte: "Estamos entediando o senhor?" Naquele momento a plateia estava rindo e ninguém percebeu nada demais, até que o Dick perguntou preocupado se havia algum médico presente. Nem preciso explicar que nesse momento as filmagens acabaram, foram socorrer o homem que infelizmente estava morto, o que é algo muito estranho, até porque ele disse que estava se sentindo muito bem e de repente ele falece. Coisas da vida, né, gente? É claro que o programa nunca foi ao ar e nesse dia aconteceu uma reprise de um outro programa. No dia seguinte, o Dick explicou melhor o evento da noite anterior em detalhes, explicou que o Rodell morreu, mas durante muito tempo as pessoas iam em direção ao apresentador perguntando mais a respeito daquele dia, e no meio da conversa, boa parte delas citava que assistiram isso na TV e que elas se lembram sim que foi transmitido, por mais que as fontes oficiais citem que não, e não há nenhuma evidência de transmissão ou transmissão irregular. Quando chegava alguém tocando nesse assunto, o Dick perguntava: "Você estava na plateia?" E geralmente as pessoas respondiam: "Não, mas eu assisti na TV." E é aí que tá, muita gente jura que esse evento foi televisionado sim, de alguma forma ele foi. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eles tratam esse caso como um efeito Mandela da TV, assim como nós temos o Dragon Ball, que foi interrompido naquele dia de setembro, mas nos explicado uma possibilidade de mais pessoas terem assistido esse programa, por mais que eu ache meio inviável, porque assim, muita gente se relembra dele. É explicado que o Dick assistiu à gravação algumas semanas depois com alguns membros da sua equipe de produção. É daí que falam que é provável que alguém na emissora tenha feito cópias e a partir dessas cópias
cópias, algumas pessoas tiveram acesso. Mas, finalizando, até o momento não existe nada que comprove isso. Existe o famoso caso do revolvinho do Chaves, que muitas pessoas juram que foi exibido. E como esse caso é bem popular e eu até já falei em algum vídeo, não estou lembrada qual, mas eu já falei a respeito, hoje citarei o caso do papagaio do Kiko. Essa história começa lá no México. Vocês sabem como a Televisa tratava os arquivos. Não é à toa que muita coisa se perdeu, parte dela foi encontrada, uma outra parte ainda está perdida. Então lá no México muitos falavam que havia uma versão desse episódio da década de 70, que eles tinham lembranças, mas não havia uma certeza de que aquilo realmente foi exibido, apenas relatos de pessoas com suas lembranças, até que em fóruns estrangeiros sobre Chaves e Chapolin, a existência do episódio do papagaio do Kiko foi confirmada. Tudo isso graças a uma sinopse em uma revista Teleguia, aquelas revistas onde nós tínhamos resumos e sinopses de programas, novelas, séries. E nesse teleguia está escrito o seguinte: todas as crianças da vizinhança acham que a bruxa do 71 transformou Chaves em papagaio. Ele foi exibido no dia 10 de março de 75 e até os dias de hoje é um episódio perdido mundialmente falando. Existem versões mais recentes desse episódio, se é que eu posso falar assim. A gente sabe que isso era um costume muito comum em Chaves. Havia uma versão do episódio mais antiga, depois fazia uma segunda versão, às vezes até uma terceira versão do episódio, mas o enredo era praticamente o mesmo. Tem a versão de 83 e tem a versão de 86, onde a Dona Clotilde dá um papagaio de presente ao Jaiminho. Sim, com a saída do seu Madruga, a Dona Clotilde fica apaixonada pelo Jaiminho carteiro. Ela até ensina o papagaio a elogiá-lo. No México, então, foi comprovado que sim, existe o episódio, mas é uma mídia perdida, não sabemos se um dia o encontraremos. Isso depende de muitos fatores. E aqui entra um outro ponto, porque existem pessoas que se lembram de assistir esse episódio só que no Brasil. Eu vi esse episódio lá pelos anos 90, mas devido às pessoas duvidarem do que digo, cansei de falar sobre o assunto. Não tenho motivo nenhum para mentir sobre isso. Aí aqui outro relato que a pessoa fala de fãs brasileiros que dizem que esse episódio passou na TV Alterosa há mais de 20 anos atrás. Aqui ela colocou 15, mas esse comentário já tem 6 anos, né? Segundo o Fórum Chaves, se tratam de relatos falsos. Eu também não me lembro de nenhum episódio com papagaio onde esse fosse o tema central. Não me lembro nem das sketches mais recentes sendo exibidas, então eu acho que isso aqui nunca veio para o Brasil. Dizem que as versões mais recentes desse episódio do papagaio também não foram exibidas no Brasil. Logo, até os dias de hoje não tem nada que comprove que isso aqui foi exibido no Brasil. Já no México é uma outra história. Chiquititas foi um enorme sucesso no final dos anos 90 e lá no início dos anos 2000. Não é à toa que ganhou várias edições de CD, mas aqui o nosso foco é no Chiquititas 5, que foi lançado pela Abril Music em 2000. E lendo aqui a respeito desse CD, eu me deparo com isso aqui. Como forma de divulgação, foi levado às rádios um CD single com 2 faixas, sempre Chiquititas e Adolescente. O videoclipe da música Adolescente chegou a entrar na programação da MTV Brasil no mesmo ano. Bom, é o que diz o site Jornal do Comércio do Recife, que é um portal de notícias, nessa seguinte matéria: 20 anos de Chiquititas, relembre as 10 melhores canções. Então aqui tem a Adolescente e tá escrito o seguinte: uma das últimas músicas de sucesso da novela, e pela primeira vez um clipe da trama chegou a ser veiculado na extinta MTV Brasil. Porém, não existe nenhuma prova de que isso aconteceu. Apenas relatos. Pode ser que sim, foi exibido e um dia apareça uma gravação dessa exibição? Pode. Existe possibilidade para tudo. E o mundo das mídias perdidas, mídias arquivadas, mídias ocultas e obscuras, existem grandes surpresas, vocês não acham? Existem relatos de que o clipe foi exibido sim. E o que faz esses relatos ganharem
força é que, por mais que a MTV tivesse aquela pegada mais adolescente e jovem adulto, ela já exibiu o clipe Primavera da Eliana, que naqueles tempos trabalhava com o público infantil, e alguns dizem o mesmo de clipes da Angélica. Não só isso, há quem diga que, por conta do álbum das Chiquititas ser lançado pela Abril Music e a MTV Brasil ser do grupo Abril, essa possibilidade é real. De um lado, temos pessoas que se lembram sim e outras que juram que nunca viram esse clipe passar lá, por mais que tenham convivido grande parte da adolescência e infância consumindo essa emissora. E caso você tenha alguma lembrança disso, é só comentar aqui embaixo. Agora falaremos de um episódio de Lassie. Quem se lembra da cachorrinha Lassie? Ou era cachorro? Dizem que tem um episódio que geral se lembra, mas nunca existiu e nunca foi exibido. A Lassie é uma personagem criada pelo britânico Eric Knight, isso em 1938, que lançou um livro chamado Lassie Come Home, que no Brasil ganhou o nome de A Força do Coração. O livro foi adaptado para um filme de 43 e foi um sucesso tão grande que em 54 Lassie teve estreia na televisão com uma série, que foi de 54 até 73. Depois foi filmada uma outra série na década de 80 e teve uma mais recente da década de 90. Essa eu me lembro, e se não estou enganada, era exibido na Record. Era isso? Ainda tivemos mais 2 filmes da Lassie, e agora vamos até a memória de um episódio que não existe. Muitas pessoas se lembram vividamente de um episódio onde havia uma cena em que Lassie resgatava o Timmy, que era o garotinho da história, de um poço. E no episódio, várias vezes ouvíamos a frase: "O quê? O Timmy está no poço?" E geral tinha essa lembrança. Mas na realidade, essa frase nunca foi dita em episódio algum e nunca houve uma vez sequer que o Timmy caiu em um poço. Tem um episódio onde a Lassie cai em um poço, mas não o Timmy. Eu só sei que lá nos Estados Unidos isso aqui ganhou uma proporção tão grande, era tanta gente com essa lembrança do episódio que o Timmy caiu no poço e dessa frase do "o quê? O Timmy caiu no poço?", que o ator que interpretou o Timmy, o John Provost, quando lançou a sua autobiografia, ela se chamava Timmy do Poço. Esse aqui é um dos casos de memória falsa mais doidos que eu já vi, porque não é só um grupo seleto de pessoas. São muitas e muitas pessoas que receberam um choque de realidade quando descobriram que isso aqui nunca aconteceu e nunca foi televisionado. Existem vários relatos na internet de pessoas discutindo a respeito disso. É claro que a maioria deles estão em inglês e, para vocês terem uma ideia, até os Simpsons tiraram sarro dessa situação. Ou será que não? Fica o questionamento, né? Que nos Simpsons tem tanta coisa que eles previram, não é? Mas enfim, tem um episódio de Simpsons onde o Bart joga um walkie-talkie em um poço. Ele não consegue pegar o walkie-talkie e aí ele tem uma brilhante ideia de fingir que alguém caiu naquele poço e precisava de ajuda. E vai chegando mais gente preocupada, querendo ajudar a suposta criança que caiu lá. E adivinha qual é o nome que o Bart deu para essa criança? Timmy. My name is Timmy O'Toole. I just turned 10 years old. Timmy, where are your parents? Se foi exibido ou não, se isso aqui realmente existiu, é um grande mistério e também é considerado um dos casos de efeito Mandela mais intrigantes dos Estados Unidos. Alguém aqui por acaso se lembra de algo assim? Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem mais alguma lenda de exibição na TV, que muitas pessoas duvidam se aconteceu ou não, pode ser efeito Mandela, comente aqui. Aliás, falando de efeito Mandela, tem vários casos que eu já abordei nesses 2 vídeos que são os icebergs de efeitos Mandelas e só do Brasil, é só de coisa brasileira, então você não vai ver mais aquele conteúdo repetitivo de efeito Mandela, do Pikachu, do Mickey, do Star Wars, é só coisa BR e tem vários casos interessantes aqui, ok? A gente se vê na próxima e tchau, tchau!